Mudanças na Panini Espanha podem ser tendência para o Brasil, a aposta nos quadrinhos infanto-juvenis e a polêmica do uso de inteligência artificial no Batman. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A Panini Espanha anunciou nos últimos dias uma série de mudanças editoriais que foi chamada de Back to Basics, ou seja, de volta ao básico. A gente vai te contar tudo sobre essas mudanças e o que isso tem a ver com o Brasil, com o nosso momento presente e com o nosso futuro. Antes de mais nada, é importante dizer que, no caso dos quadrinhos de super-herói na Espanha, a Panini detém a licença de publicação da Marvel, então tudo isso que a gente vai comentar aqui se aplica aos quadrinhos da Marvel. Na Espanha, a DC é publicada por outra editora, a ECC Comics. Então não acontece que nem no Brasil, que a Panini detém as licenças das duas gigantes dos Estados Unidos, Marvel e DC. E o que é essa volta ao básico? É toda uma reestruturação de formatos e de periodicidade que a Panini Espanha está prevendo para os títulos da Marvel a partir de agora. No comunicado oficial, eles dizem o seguinte, abre aspas, a nossa resposta é regressar às origens da Panini por meio de publicações que facilitam a leitura com maior comprometimento com formatos econômicos que nos permitam enfrentar esses desafios e consolidar a busca por novos leitores. Eles falam aqui de desafios. O que são esses desafios no contexto espanhol? Eles envolvem o aumento dos custos de produção dos quadrinhos, isso envolve papel, isso envolve distribuição, isso envolve várias coisas para a editora, a inflação e também a redução do poder de compra, um tema que é muito popular. A gente vive falando disso até aqui no Brasil também, a redução do poder de compra. De acordo com o portal focado em quadrinhos Zona Negativa, o orçamento do leitor espanhol é o mesmo, mas ele consegue comprar cerca de 20 a 25% menos quadrinhos com esse mesmo orçamento do que ele conseguia comprar há alguns anos atrás. E não é apenas no caso do leitor que esse problema está presente. Os lojistas comentam também sobre a situação atual do mercado espanhol. Um deles fez uma thread no Twitter, que a gente também vai deixar linkada aqui, sobre como, com um volume tão grande de lançamentos, fica muito difícil vender. Os quadrinhos, eles ficam velhos muito rápidos. Tem cada vez mais quadrinhos chegando, os quadrinhos eles envelhecem e aí fica mais difícil vender porque perdeu o fator novidade. Com isso, a Panini Espanha estabeleceu essa busca por formatos mais econômicos e por mudança de periodicidade, principalmente daqueles personagens considerados secundários. Alguns deles vão mudar de periodicidade para trimestral, por exemplo. Além disso, eles anunciaram a criação de um novo formato, uma nova linha editorial chamada Marvel Essentials, o que não tem nada a ver com o nosso Marvels Essenciais daqui, tá, gente? É só o nome Marvel Essentials, que é uma semelhança. Essa vai ser uma linha voltada para publicar grandes sucessos das últimas 2 décadas na Marvel, apresentados em formato pocket, formato 15 por 23 centímetros e a preços de 9 a 10 euros. Isso, na conversão para real, daria cerca de R$50. E os títulos já anunciados dessas publicações são Guerra Civil e Homem-Aranha, História de Vida, além de alguns outros clássicos modernos, né, que foram revelados que devem vir para os próximos meses. Podemos citar aqui também que a ECC, que é a editora que eu comentei que publica a DC na Espanha, também já adota esse formato pocket há bastante tempo para algumas das publicações da DC. Ele também custa em torno de 9 euros e que a ECC também reduziu a sua periodicidade, o volume de publicações por mês. Foi de cerca de 120 para 45 publicações mensais. Além disso, esse comunicado da Panini Espanha fala um pouco sobre as previsões para publicações mais luxuosas e a periodicidade vai ser mais espaçada ao longo do tempo. Esse é o anúncio deles em relação às publicações mais luxuosas, como ônibus e formatos em capa dura com centenas de páginas. Só para vocês terem um comparativo, o valor que custa, por exemplo, um ônibus lá na Espanha é cerca de 70 a 80 euros, o que daria aqui no Brasil, em reais, cerca de 380 a 430. Não é muito diferente dos valores que a gente vê dos ônibus por aqui.
O portal espanhol RTVE entrevistou o editor da Marvel na Panini Espanha, Julián Clemente, e perguntou se essa reestruturação anunciada não seria uma forma de combater uma possível crise nos quadrinhos de super-herói na Espanha, já que um relatório da TVOsfera do ano passado apontou que em 2023 foi a primeira vez que os mangás ultrapassaram o número de publicações dos quadrinhos estadunidenses. Foram 1.800 mangás contra pouco mais de 1.600 quadrinhos dos Estados Unidos. Então, será que esse número não seria um alerta para essa possível crise? Em resposta, o Julián Clemente disse que no pós-pandemia houve um aumento impressionante do consumo, ou seja, houve um aquecimento desse mercado e que agora houve uma desaceleração. Segundo ele, isso não é um sinal de uma crise nos quadrinhos de super-herói, que isso não pode ser chamado dessa forma, porque as vendas ainda continuam positivas para ele. Só que o efeito dessa desaceleração é o que causa essa mudança de rota da Panini Espanha e a criação desse back to basics, esse desejo de voltar ao básico. Ele ainda afirma que a reformulação é uma maneira de manter as vendas bem. Ele até usa a seguinte afirmação: é para os espanhóis continuarem comprando mais quadrinhos. E isso só seria possível em formatos mais básicos, formatos mais acessíveis. Porque se a pessoa compra um ônibus que custa cerca de 70 a 80 euros, ela não vai conseguir comprar vários, né? Ela vai conseguir comprar apenas um formato. E nesse caso a ideia é realmente que os espanhóis comprem mais, que eles comprem vários quadrinhos diferentes. E olha só, tem outro ponto que o Julián comenta que é bastante interessante, que essa também é uma medida de organização, abre aspas. E esta é uma aposta que estamos fazendo precisamente para atrair novos públicos e para que os nossos leitores habituais possam ter os mesmos quadrinhos de sempre, mas de uma forma muito mais clara e ordenada. Eu estou muito feliz com essa reestruturação. Nós já comentamos mais de uma vez aqui no Giro que o mercado espanhol e o mercado brasileiro têm suas diferenças, é claro, diferenças próprias entre os dois países, os modelos de consumo, enfim, mas também tem muitas semelhanças. É importante dizer aqui que no Brasil, eu já comentei isso nessa matéria, né, a Panini detém mais licenças do que a Panini Espanha, no sentido de que no Brasil a Panini publica Marvel e DC, publica ainda Turma da Mônica, publica várias grandes franquias, né, marcas muito populares, e no caso da Panini Espanha a gente está falando especificamente de Marvel, mas será que essa desaceleração que foi comentada aqui na matéria e que é uma desaceleração que é marcante ali no cenário espanhol, não é algo que a gente vai viver daqui a alguns anos? Porque agora a gente está vivendo o momento do luxo, né? O momento em que várias edições luxuosas como Absolute, como Ônibus, têm sido publicadas, têm sido apostas da Panini Brasil. Mas será que isso vai se sustentar a longo prazo? Até quanto tempo nós vamos ter público que continue estimulando essas publicações? Porque o que a gente viu na Espanha é que hoje a ideia é outra, é publicar menos e publicar em formatos mais acessíveis. Então, a gente pode fazer esses dois paralelos aí. Eu tô falando de quadrinhos de super-herói, mas a gente pode jogar para o mercado editorial brasileiro como um todo. A gente vive um momento de muitas publicações e muitas publicações mais luxuosas. Será que a tendência da Panini Brasil não é olhar para isso também daqui a um tempo? Será que é a tendência do nosso mercado também? É o que a gente vai ver. Nessa rodada de lives com editoras, nós notamos surgir uma aposta em quadrinhos infanto-juvenis. Por muito tempo no Brasil, quadrinho infantil, quadrinho infanto-juvenil no geral, foi sinônimo de Turma da Mônica, continua sendo sinônimo de Turma da Mônica, né? A gente sabe disso, muitas crianças seguem lendo a Turma da Mônica, mas era importante notar como poucas editoras apostavam em material infanto-juvenil. Editoras de quadrinhos mesmo apostavam em quadrinhos infanto-juvenis, porque a literatura infanto-juvenil já é outra seara. Em relação à rodada de lives, o que eu acabei de comentar, a gente pode ver que algumas editoras têm feito anúncios que são especificamente voltados para esse público, ou talvez não só para esse público. O caso de Turma do Arrepio,
que a editora Comic Zone anunciou na rodada de lives e de Mortadela e Salaminho, que foi anunciado pela editora Figura, nós temos aí um ponto de convergência. Os dois são títulos que mexem um pouquinho aí com a nostalgia de quem era criança nos anos 90, no início dos anos 90, no caso da Turma do Arrepio, e de quem cresceu ali no início da década de 70, entre 70 e 80, no caso de Mortadela e Salaminho, porque foi quando os quadrinhos do Ibáñez foram lançados pela primeira vez aqui no país. Conversando com as duas editoras, a gente notou que a proposta é mesmo mexer ali com a nostalgia de quem é adulto hoje e era criança quando esses materiais foram publicados, mas também de apresentar esses clássicos para uma nova geração que está vindo aí, né? Para crianças e jovens que estão começando a ler quadrinhos agora. Então é como se fosse uma transmissão geracional dessas HQs. Mas não só a Figura e a Comic Zone anunciaram quadrinhos infanto-juvenis na rodada de lives. A Brasa e a Heroica também fizeram anúncios já com materiais modernos. A Heroica anunciou As Aventuras do Homem Chiclete, do Ed Galileu, do Ed Wagner e do Al Stefano, e a Brasa fez vários anúncios, olha só. Manu Sonha com Onças, do Daniel Og, Diaba, da Helena Cunha, Vicente, do Álvaro Maia e do Pablo Marquinho, e A Princesa dos Brasilossauros, do Mig Mendes. Todos esses quadrinhos voltados para jovens leitores. E é claro que a gente não pode se esquecer da Veneta, que tem feito essa aposta há alguns anos, desde que criou o selo OH, o Outra História, que é voltado para livros e quadrinhos para público jovem. Eles lançaram quadrinhos como Berta Lutz e a Carta da ONU e Meninas, ambos da AMA e da Angélica Calil. Teve também Afrofuturistas, do Marcelo Lima e do Renato Barreto, ou mesmo, a gente pode pensar na seguinte aí, que trouxe Heartstopper, que é um ícone do quadrinho juvenil hoje, né? A seguinte publicou 5 volumes de Heartstopper já no Brasil, então dá para dizer que é uma aposta da editora, que é um selo jovem dentro da Companhia das Letras. Então assim, a gente tem várias editoras que já tinham essas apostas ali e agora a gente observa que uma coisa puxa a outra, né? As tendências elas surgem dessa forma. Uma editora faz algo, outra editora viu que aquilo deu certo e a gente vê essas tendências de mercado. Nesse caso do infanto-juvenil, é importante a gente dizer também que várias crianças, vários jovens já estavam lendo quadrinhos, eu comentei da Turma da Mônica, mas já estavam lendo mangá, já estavam lendo outras obras que não necessariamente são pensadas para público infanto-juvenil. Mas com a publicação de mais quadrinhos especificamente voltados para esse público, a gente tem aí um projeto de ampliação de público leitor de quadrinhos no Brasil também. Diversidade é muito importante para que a gente tenha mais gente interessada a ler quadrinhos e para que num futuro a gente possa continuar falando de quadrinhos por aqui, né? Contos dos Orixás está brilhando nos Estados Unidos. O quadrinho do Hugo Canuto foi lançado no ano passado por lá, pela editora Abrams Books, e agora está concorrendo a 3 categorias do prêmio Glyph Comics Awards. As categorias são Livro do Ano, Melhor Artista e Melhor Roteirista. E olha só que interessante, o Glyph é um prêmio voltado para quadrinhos feitos por pessoas negras e ele acontece desde 2006 nos Estados Unidos. A premiação deste ano vai ser realizada no mês de maio. Aqui no Brasil, Contos dos Orixás ganhou mais um livro, O Rei do Fogo, que foi lançado no final do ano passado, e vale dizer que você não precisa ter lido um para ler o outro. O Rei do Fogo é totalmente independente de Contos dos Orixás, embora seja ambientado nesse mesmo universo da cultura iorubá que o Hugo Canuto trabalha nessa série. O quadrinista Ed Piskor, autor de obras como Hip Hop Genealogia e X-Men Grand Design, está sendo acusado por uma jovem artista de tê-la aliciado quando ela tinha apenas 17 anos. De acordo com essa artista, que hoje tem 21 anos, o contato com Ed Piskor aconteceu durante a pandemia entre os anos de 2020 e 2021, quando ela ainda estava no ensino médio. De acordo com ela, o Piskor teria começado esse contato elogiando alguns dos desenhos que ela postava no Instagram. Então, a partir desse elogio, eles começaram a conversar ali mesmo por mensagem no aplicativo. E realmente, nesse período, é possível ver algumas das curtidas que o Ed Piskor deixou em posts dela ali dessa época entre 2020 e 2021. Então, essa moça ontem postou nos stories essa denúncia, né? Ela expôs
essa situação e trouxe vários prints das conversas que ela e o Ed Piskor tinham nesse período. Algumas delas trazem conteúdo que podem ser considerados de cunho sexual mesmo. Em uma delas, o Ed Piskor a chama de Naughty Girl, que pode ser interpretado como safadinha, né, como realmente uma expressão mais de cunho sexual. E também há mensagens em que ele parece convidá-la para visitá-lo, né, para passar alguns dias com ele, e em um determinado print, ele usa a expressão partners in crime, pede para ela ser parceira do crime dele, né? Que seria uma expressão em inglês que é usada para quando você é muito próximo de alguém, pode ser usada também no caso de relacionamentos, né? Pessoas intimamente conectadas. E nesse mesmo print do Partners in Crime, ele diz, abre aspas, você não é dedo duro, né? Se nós roubássemos uns bancos, você não ia me denunciar, né? O que essa jovem alega é que o Piskor, que na época já tinha quase 40 anos, tentou obter alguma vantagem dessa posição dele de quadrinista já consagrado para tentar algum tipo de interação sexual com ela. Ela diz que essa não é uma tentativa de cancelamento do Ed Piskor, que isso é, na verdade, uma exposição da verdade sobre o quadrinista, a de que ele seria sexualmente atraído por garotas menores de idade, como ela era na época. Então essa é a alegação dessa moça que faz essas acusações contra o Ed Piskor. Ele não se manifestou em nenhum momento sobre isso até agora, mas ele, depois da repercussão desse caso, bloqueou os comentários na sua conta no Instagram. A editora Heroica vai lançar um livro sobre a história da Image, trazendo algumas das polêmicas dos bastidores, tudo que envolveu ali a editora. Heróis e Vilões, a história secreta da Image Comics, do Maurício Muniz, tem como objetivo fazer mesmo uma biografia da editora, percorrer desde a sua origem, os momentos mais tensos, né, os desafios, as crises e também a reascensão da Image, que se configurou e se configura hoje como uma das principais editoras de quadrinhos dos Estados Unidos. O livro conta com depoimentos exclusivos, curiosidades e entrevistas e tem lançamento marcado para o Gibi SP Festival, que acontece em setembro em São Paulo. E em breve vai começar a campanha no Catarse. Fica atento aqui no Fora do Plástico que a gente conta exatamente quando a campanha começar. E vale dizer também que a Heroica é uma editora que é referência quando o assunto são esses livros sobre bastidores do mundo dos quadrinhos, né? Eles publicaram, por exemplo, o Império dos Gibis, que traz a história da editora Abril e que tem coautoria do Maurício Muniz, que é autor desse livro da Image que a gente está comentando, e também autoria do Manuel de Souza, que é o fundador da Heroica. A DC está investigando o possível uso de inteligência artificial em seus quadrinhos. Nos últimos dias, o Twitter ferveu com a publicação de uma thread do designer e escritor James Leach, que trouxe uma série de indícios de que Andrea Sorrentino poderia ter usado inteligência artificial em algumas das páginas do quadrinho Joker Year One. Ele usa como principal argumento algumas inconsistências anatômicas que costumam ser ali um sinal de uso de inteligência artificial. Nessas duas imagens é possível ver, por exemplo, a posição dos mamilos do Coringa, que não são nada simétricas, né? Cada uma tá num ponto ali e num lugar muito improvável de ter um mamilo, né? É difícil pensar que uma pessoa desenharia aquilo daquela forma. E também tem essas mãos que são estranhas, né? A gente pode ver aí na imagem como que a mão não parece uma mão, né? A anatomia natural de uma mão. E também a aparência do Coringa, que vai de super trincado, né? Em uma das imagens ele tá musculoso mesmo, a magérrimo em outra imagem. Então essa diferença aí do corpo do Coringa poderia ser um sinal de que aquilo não foi feito pela mesma pessoa. Esses são alguns dos argumentos do Leach. Ele fala vários outros, como por exemplo a questão da resolução, algumas imagens que são dessas imagens pintadas, né, essa estética pintada do quadrinho, que tem uma resolução muito mais baixa do que as imagens que são no traço tradicional do Sorrentino. A gente já conhece o traço do Sorrentino, né? Então dá pra ver que existe até uma diferença na resolução de uma imagem em relação à outra. Então ele elenca vários indícios, né? A gente vai deixar essa thread linkada aqui para você conferir tudo. O Andrea Sorrentino até o momento não se manifestou sobre essas alegações de que ele teria feito uso de inteligência artificial, mas vale dizer
dizer que em fevereiro ele tinha feito uma postagem em que ele apresentava um pouco do processo, né, de ilustração digital de uma das pinturas que é considerada pelo Litt uma possível imagem feita com inteligência artificial. Então a gente tem aí um pouco desse posicionamento do Sorrentino mostrando como ele teria feito essa pintura, mesmo que tenha sido antes das acusações. Já a DC se manifestou numa resposta ao portal Indicem, em que eles dizem que estão apurando o caso, que estão alertas em relação a isso e que a editora tem uma política de longa data de que todas as obras de arte devem ser originais do artista. Depois disso, depois dessas acusações contra o Andrea Sorrentino, um outro desenhista, o Jin Chong-woo, foi acusado também de ter usado inteligência artificial em algumas capas variantes também da DC. São capas como essa da Poderosa, da Mulher Maravilha e do Shazam, que foram apontadas por um usuário do Tumblr como com alguns indícios de que poderiam ser feitas, né, a partir de inteligência artificial, com algumas daquelas inconsistências anatômicas e alguns detalhes que poderiam apontar para inteligência artificial. Em resposta, o artista publicou no seu Instagram a base dos desenhos originais ali a lápis, mostrando de onde teriam vindo aquelas imagens, né, de que aquilo não teria sido feito com inteligência artificial, uma forma de responder mesmo a essas alegações. Para além da DC já ter afirmado de que está de olho nessa situação, uma preocupação tem surgido, e a gente tem visto muitas pessoas comentarem isso nas redes sociais, de que essas acusações de uso de inteligência artificial podem se tornar uma verdadeira caça às bruxas, em que algum problema ali no desenho, alguma inconsistência pode ser motivo para acusar alguém de usar inteligência artificial e que isso pode causar prejuízos na carreira de algumas pessoas. Então a gente queria saber a sua opinião. Você acha que esses apontamentos, essas alegações mesmo, podem ser benéficas, porque vai ter gente ali que vai acender nas editoras esse alerta, como aconteceu com a DC agora, ou pode ser mesmo algo problemático que pode causar aí prejuízos na carreira de artistas? Conta aqui pra gente o que você acha. Bloco de pré-vendas, mas que não começa com uma pré-venda. Já está disponível a segunda edição do Manual de Guerrilha do Quadrinista, uma iniciativa do Digo Freitas com vários outros nomes desse nosso meio de quadrinhos. E essa nova edição, ela traz novos tópicos, novos colaboradores, várias novidades e tudo isso, gente, é gratuito. Então você pode ir no link que está aqui na descrição desse vídeo. A primeira edição, gente, do manual teve mais de 2.500 downloads, então vai lá fazer a sua dessa segunda edição que já está atualizada, cheia de novidades. O link está aqui. Agora sim, vamos para as pré-vendas. Vamos começar com o Roaming das primas Jillian e Mariko Tamaki, quadrinho que vai ser lançado pela editora N Versus no dia 25 de abril. A obra vai acompanhar um grupo de garotas que está em uma viagem a Nova York ali no início dos anos 2000 e como esse momento é diferente para cada uma delas. Também está em pré-venda A Estrada, quadrinho do Manu Larsenet, outro quadrinho do Larsenet pela Pipoque Nanquim, né, que já publicou o Relatório de Brodeck e o Combate Cotidiano, só que A Estrada é um pouco diferente porque não é um roteiro original do Larsenet, é uma adaptação do romance do Cormac McCarthy, né, do livro do Cormac McCarthy, que é um clássico que acompanha um pai e filho num mundo desolado, um mundo pós-apocalíptico. A previsão de lançamento é para o dia 23 de abril. Da Comic Zone entrou em pré-venda A Rainha dos Insetos, quadrinho do Zidru e do Paul Salomone, que tem previsão de lançamento para o dia 20 de abril. Mais uma obra do Zidru aqui no Brasil. E dessa vez, esse quadrinho que foi publicado originalmente em 2022 vai falar sobre luto e ali num ambiente que lembra muito a cultura indiana, mas é na verdade um universo fantástico. Patrick Pune faz a sua estreia no Brasil com a publicação de Pubots pela editora Taverna do Rei, recém-criada editora Taverna do Rei, que publicou Ramírez Tem Que Morrer, né? E eles vão publicar não só Pubots, mas outros dois quadrinhos do Pune aqui no Brasil ainda este ano, o Pocahontas e o Iroquois. A previsão do primeiro, que é o Pubots, esse que já está em pré-venda, é para o dia 29 de março. Também está em pré-venda o quarto volume de Till, série do John Layman e do Rob Guillory, que é publicada aqui no Brasil pela Devir,
e a série acompanha um detetive que tem ali um poder um tanto inusitado. Ele consegue extrair impressões psíquicas de tudo que ele come. Então ele consegue ver o passado, ele consegue entender ali as situações a partir daquilo que ele come. A previsão de lançamento é para o dia 22 de abril. No Catarse nós temos várias novidades também. O já citado no giro de hoje, Hugo Canuto tá com uma campanha nova, a de A Canção de Mairubi, que é uma aventura ambientada num novo universo criado pelo Hugo Canuto, que usa como inspiração a história e a cultura de diferentes povos. A previsão de lançamento é para outubro e você pode apoiar essa campanha até o dia 24 de abril. Também está no Catarse Ring, quadrinho do Vitor Zanelato, do Diogo Mendes e do Fernando Dias, do estúdio Molotov HQ, que vai trazer como inspiração a vida de vários migrantes nordestinos. A obra vai acompanhar o Luiz, que é um cara que ele entra em lutas clandestinas para conseguir comprar uma passagem para São Paulo e tentar mudar a vida da sua família. Você pode apoiar essa campanha até o dia 30 de abril e o lançamento está previsto para o mês de julho. E para fechar, também temos a campanha de Laços e Louças de Família, uma coletânea de tirinhas da Vivi Melancia, que acompanha filha, mãe e avó, uma família composta por essas três mulheres incríveis. Você pode apoiar essa campanha até o dia 1º de maio e os envios estão previstos para o mês de agosto. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like e pela sua inscrição. A gente agradece muito a sua presença. Recomendação que você também acompanhe a nossa rodada de lives. A gente está chegando na última semana da rodada e você pode conferir a programação na aba Comunidade aqui do nosso canal também. E a rodada está chegando ao fim, mas o giro continua sempre aos domingos aqui e a sua inscrição no nosso canal é mais do que bem-vinda. Além disso, você também pode se inscrever no nosso canal do Telegram. Ele é totalmente gratuito e por lá você fica sabendo várias novidades do Fora do Plástico. Você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Você confere todas as modalidades de apoio, mas é você que escolhe o valor e toda ajuda já é bem-vinda para a gente continuar a fazer isso aqui tudo e a melhorar sempre o Fora do Plástico. Até a próxima!